E agora, gostaria de pedir a Anu que apresentasse o irmão, apresentasse uma das boas-vindas, acho eu. Então, ao irmão Neville, é a primeira vez que ele está a vir, então meu dever é apresentá-lo. Ele é um sênior da Brahma Kumaris, do Reino Unido, é autor, jornalista também. E especializou-se em escrever sobre saúde na medicina, e ele retornou nos meses, há poucos meses, a escrever sobre abordagens ortodoxas sobre o Covid. E eu também tive vacina. Portanto, esse livro, entre os livros, diz: eu sei como viver, eu sei como morrer. O desejo de estar bem. E ele já pratica a meditação quase há 40 anos. E faz serviço através do Centro de Retiro de Oxford. Então, apresentado em umas poucasinhas em forma de poema. Então, hoje nós temos o irmão Neville Hodgson, de quem o filho mais querido e escolhido é o do Supremo, preenchendo-se diariamente com o conhecimento do Sol. E ele nos ensina que não se lembra de nenhum, mas apenas o único. E leva a sua vida com a memória de como fosse uma feira, para que nesse caminho espiritual possamos ter uma refeição saudável. E com relação à cooperação, ele vai nos explicar sobre como cooperar. Então, ajustando-se nessa difícil linha ou caminho para se recuperar. Embora possamos ter opiniões diferentes, mas todos aprendemos um com outros a arte de tolerar, porque de fato todos nós pertencemos a um e não somos separados. Vivemos em um conglomerado, em harmonia. Então, deixe sentimentos de tristeza e desespero e tenha a oportunidade de evaporar esses sentimentos e empurre o poderoso Rava do dia final para que ele deixe de chatear. E agora está falando sobre as traduções, aquele que precisar entrar na tradução. Então, obrigado, irmão Neville, agora é consigo. Obrigado, Manoj Bhai. Parabéns para vocês e para todos os que fazem parte desse workshop, porque tanta sabedoria foi partilhada. Eu adoro esse tema da cooperação. Em fato, eu sinto que a cooperação é que faz com que a vida seja, que vale a pena. E pode ser uma coisa, alguém pode ser brilhante numa área em particular, mas se não existir esse sentimento de contribuir para um todo, então, não importa quão grandiosa uma pessoa possa ser, vai haver sempre um sentimento de vazio. Porque assim como a Judy Roder disse, a cooperação é como se fosse uma espécie de lei da natureza. Então, quando eu estava a refletir sobre isso, e quão belo e essencial é a cooperação para a vida. E eu me recordo de uma história que tocou-me profundamente, que aconteceu muitos anos atrás. E tinha a ver com um jovem que cresceu com uns antecedentes muito favoráveis, com muitas prendas. E ele tinha especialmente o poder da concentração. Então, em tudo que ele fazia, ele trazia esse poder, fosse no desporto, a nível da universidade, na academia. Mas cada vez mais ele sentia que a vida estava cada vez mais vazia.
Isso foi cerca de 300 anos atrás, num momento onde os líderes religiosos, provavelmente na maior parte do mundo, não eram assim tão respeitados, acho que foi isso. Mas quando ele passou a ser conhecido pela comunidade, havia um mosteiro, e havia acho eu, um monge que estava com um certo problema. O problema que ele tinha. Então ele foi para o mosteiro, e há um monge que teve que escutar e disse, olha, mas eu preciso de um certo compromisso de si. Há aqui um monge que passou quase toda a sua vida toda a praticar o jogo do xadrez. E ele é um grande mestre do jogo de xadrez. Então, se colocar você contra ele, isso poderá ser uma parte da solução do seu problema. E esse jovem disse, ok, eu concordo com isso, mas aquilo que eu queria dizer é que o propósito do jogo, do significado do jogo, o vencedor vai ficar com tudo, e aquele que perder vai ter que sacrificar a sua vida. E naquela altura, as pessoas tinham mais esse sentimento de uma coisa mais, de uma continuidade na sua consciência, mas ele estava preparado para fazer esse tipo de sacrifício. Ele aceitou o desafio, porque também a sua vida, de qualquer maneira, a vida dele estava vazia. Então aquilo levou várias horas, porque eles tinham os dois essa perícia. Mas o monge era mais velho, fez um erro e fez logo um movimento para vencer e colocou a mão na peça, mas ele olhou para os olhos do velho monge e viu que aquele monge estava tão triste, que tinha passado toda a sua vida a treinar xadrez num mosteiro, e havia um jovem que estava a vencê-lo. E quando o jovem viu os olhos desse monge, ele sentiu que não deveria fazer esse movimento e tirar a vida daquele monge. Então, ele devia fazer outra coisa. E aquele que estava assistindo o jogo todo, quando ele viu esse episódio, e ele tirou as peças do jogo, então ninguém nem venceu e nem perdeu. E ele disse assim, você aprendeu a lição da sua vida, haver o equilíbrio entre concentração e compaixão. E compaixão está muito por detrás de uma cooperação genuína. É como uma energia que vem profundamente, ou seja, não é uma coisa forçada quando você coopera, porque alguém falou, ou se há um castigo em retorno se você não fazer, mas algo que vem mesmo do seu coração, que vem de querer o melhor, não só para si, mas para toda a existência humana. E isso é um dos seus comentários, muitos sábios que falam como eles entendem essa necessidade efetiva da cooperação. Mas esse é o primeiro pensamento que surgiu para mim, que sem cooperação, sem essa cooperação genuína, a vida vai ficar muito seca. Apenas o trabalho, apenas alguns exercícios, talvez algum jogo ou uma coisa qualquer, uma brincadeira, mas basicamente você faz como as coisas, mas com esse sentimento que a vida está vazio. Mas isso afeta muitos de nós. Então eu estava a pensar, bem, há tantas coisas belas que podem ser ditas pela cooperação. E eu concordo muito com aquilo que a Judy falou, sobre a necessidade, sobre a beleza dela, da cooperação, mas aquilo que veio à minha mente foi... E ela também respondeu...
E todos nós temos que dar uma resposta. Mas se o poder não está lá para cooperar, então não é que ele vem. Porque às vezes nós pensamos que podemos cooperar, mas na realidade nós estamos apenas a fazer tipo como se fosse o caminho mais fácil. Estamos a colaborar, não com algo com um grande propósito, mas não é uma cooperação completa, porque é só a forma mais fácil de fazer. É como um sacrifício da pessoa envolver-se ali. Mas isso foi uma coisa que eu achei interessante também de pensar. Outra coisa que veio à minha mente foi outra história. Foi especialmente quando o Manoj Bhai estava a falar sobre a Dadi Janki. Eu conheci a Dadi muito bem, porque ela foi a minha mentora e guia durante 40 anos, como foi mencionado. E era uma professora maravilhosa. A razão por que ela tinha muito respeito, porque ela não dizia coisas como coisas da moda. Ela vivia aquilo que ela falava. Ela viveu 104. Aos 19 ela começou nessa jornada espiritual. E mesmo antes nós temos histórias dela de 3 ou 4 anos, como ela corrigia as pessoas espiritualmente, a dizer que as pessoas deviam ser vegetarianas e coisas assim de gêneros. Portanto, basicamente 100 anos de serviço no caminho dela. Mas uma das coisas, um dos grandes segredos que permitiu que ela fosse poderosa, e ela era, foi uma grande quantidade de atenção aos seus pensamentos. Ela fechava qualquer vazamento da felicidade dela. Não é que ela não sentisse tristeza de tempos em tempos, mas rapidamente ela via de onde é que ela vinha e removia os pensamentos que removiam esse vazamento, essa tristeza, essa falta. Então estava constantemente a carregar-se. E isso é uma grande arte. Todos nós queremos estar bem, seria a coisa mais natural a fazer, mas tão frequentemente nós nos encontramos a rodar as coisas na cabeça. Às vezes as pessoas se magoam, e coisas que até começaram na infância, que nem sabem bem os sentimentos de negativo e de onde é que surge. E algumas vezes mais tarde da vida é que nós vemos que isso está a drenar os nossos poderes interiores, que nos permite verdadeiramente cooperar e fazer parte desse rio, do fluir da vida, do fluir do propósito da vida. E a história que eu estava a me recordar da Dadi fez um grande impacto em mim. E eu ainda acho que ela fala comigo, porque há coisas algo que eu preciso ligar em mim de tempos em tempos, mas esse é um episódio onde ela veio para Oxford, onde está o centro de retiros, e todos os anos nós tínhamos um programa feito por ela, com cerca de 300 pessoas que vinham. Não tão grande como as pessoas na Índia, mas relativamente. E houve uma ocasião onde era o apresentador da parte da tarde. E foi tudo feito à base de conversas entre Dadi e um arquiteto muito conhecido nesse país. E eu falei com os dois antes, não me lembro qual era o tema, mas o arquiteto disse: vou falar 2 minutos, e depois Dada vai responder isso, e vamos fazer assim a conversa.
E de fato funcionou assim. O arquiteto... não funcionou assim. O arquiteto falou por 10 minutos. Não sei se a tradução foi muito boa, porque a Dadi começou a falar e ela não estava a falar exatamente aquilo que ele estava a falar. E aquilo foi quase 15 minutos dessa conversa. E eu tentei intervir para dar nessa interação. E aquele dedo que ela normalmente fazia, ok, espere um bocado. Eu esperei mais uns bocados e depois eu tentei de novo. E depois tive a mesma resposta. E na terceira vez, ela ficou tão ofendida e disse... Ok, falou qualquer coisa de como os britânicos falavam com os indianos. Porque eu nunca tinha esse tipo de atitude, tinha tanto respeito por ela, mas essa era a memória que ela tinha e foi assim que ela respondeu. E as pessoas gostaram. E claro, ela tinha muita sabedoria, mas mais tarde ela regressou a Londres, eu fui para o centro de retiros. E eu tentei ver isso na minha mente, porque isso incomodou-me. Eu não consegui. Fui deitar, acordei às 2 da manhã. E tudo isso estava na minha cabeça. Eu meti-me no carro. E cerca de 1 hora eu fui até Londres. E por volta das 4 da manhã, para a meditação da manhã, que ela conduzia na Global Corporation House, ou seja, a sede da Brahma Kumaris, e eu sentei-me diante com sentimento. Ela estava muito feliz a partilhar disso, a conduzir a meditação com a congregação. E depois eu fui para o quarto dela, antes que ela lá chegasse. E ela falava um bocadinho, aliás, ela entendia bastante de inglês. Eu disse para ela, Dadi, o que é que você disse na noite passada foi como uma flecha no meu coração. Normalmente, numa circunstância dessa, isso não aconteceria. Alguém diria, o que é que você está a dizer? Não seja pateta. Você não me entendeu. Podia ser qualquer coisa. Mas ela não disse nada dessas coisas. Ela não fez nenhum exame das minhas perguntas, do meu estado. Ela pôs colocou a mão no coração dela e depois tirou uma mão e disse, o poder com que ela disse foi tal, foi um poder espiritual, não foi uma desculpa nenhuma, porque isso era a coisa certa. Não é para regressar a um episódio, não foi culpa sua, não foi culpa minha. Ponha isso de lado e prossiga. Essa foi uma lição tão poderosa, que eu achei tão valiosa, mesmo nos anos sequentes, por causa mesmo a viver numa comunidade, num centro de retiro, pessoas de uma antecedência muito diferente, de linguagens, de culturas, de personalidades, e a cooperação é absolutamente necessária. Então, os mal entendimentos vêm, chegam, mas essa lição minimizaram o impacto desses episódios que magoaram por um certo ponto de vista, e nós movemos isso com esse poder, do poder que veio dela nesse caso, e foi tão completo, isso aconteceu de uma forma tão fácil, e para mim também, numa maior ou menor exceção, eu aprendi e continuo a aprender, não deixar que o passado continue a magoar e a drenar a minha força espiritual. Porque apenas quando eu mantenho essa força espiritual é que verdadeiramente eu vou
conseguir cooperar, porque de outra maneira o ego, a autodefesa, o egoísmo, todas essas tendências que podem acontecer de vez em quando, mas eu consigo manter com o meu autorrespeito intacto, o meu verdadeiro autorrespeito, a minha verdadeira natureza de ser amoroso e cooperativo. Então minha vida tornou-se muito mais fácil. Eu fui capaz de dar mais, ser cooperativo com os outros, trazer mais benefícios para os outros. E esse ciclo benéfico, em vez do ciclo negativo de mágoa, de raiva e de tristeza e por aí além. Então isso foi imensamente importante na minha mente, que ainda mantenho esse poder de fazer a cooperação como uma realidade. Portanto, a minha contribuição para ter uma cooperação como uma realidade. Eu espero que essa história traga algum bom senso. Então, apenas falar sobre essas coisas ajuda muito, porque nós podemos sublinhar o que pode ser óbvio, ou promover uma comunicação fácil, bons relacionamentos. É bom fazer isso, mas verdadeiramente encontrar o poder, que é outra coisa que é muito importante ao mesmo tempo, porque senão só vai estar a falar sobre valores da cooperação, da compaixão e do resto, mas se você não colocar em prática, ter essa disciplina que permite que o poder se desenvolva e possa ser mantido para colocar os valores na prática. Então, vai ser tipo se criar uma espécie de desperdício. Por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde é um sistema que está a cair, mas a grande maioria das pessoas são bons, que precisam do cuidado de saúde, que isso é para ajudar os outros. O que eu não consegui perceber 10 organizações a funcionar talvez nesse propósito. Mas quando vem aqueles que estão no comando, os políticos, e sob a pressão que eles têm, então eles colocam pressão nos sêniors, nos consultores, nos pacientes, e fazem exigências, e depois nós vemos que a injustiça está a acontecer, ok. É como se estivesse a tentar, as virtudes vão ficando de lado, os valores, e depois as coisas não estão a dar as circunstâncias que facilitem as coisas, portanto traz muita negatividade. Então é importante sempre estar consciente dos valores, mas ao mesmo tempo estar consciente da necessidade de dar poder a eles, não apenas pessoais, mas também coletivamente. E eu acho que um fator que eu gostava de mencionar, que levou muito tempo para mim lidar com ele internamente, como se houvesse uma espécie de conflito ou dissonância interior. Provavelmente o melhor exemplo da minha própria vida é o que acontece quando, isso há cerca de 30 anos atrás, quando eu comecei a realizar, na verdade há 40 anos atrás, quando eu comecei a realizar de como eu estava a viver a minha vida, estava a causar ser conduzida por um grande ego, mas com um grande vazio. Não havia, eu era casado com 2 filhos e como não houvesse amor na minha casa, e vem na minha cabeça 10 e 11 anos
Minha mulher era ambiciosa, trabalhava muito e não conseguia cuidar dos filhos, até coloquei a minha carreira de lado por um bocado para que ela prosseguisse, mas depois nós os dois estávamos a ser puxados pelas nossas carreiras e eu senti-se que esses rapazes estavam a sofrer, porque não havia essa energia de cuidado e de cooperação mesmo em casa. Isso foi primordial para mim, para esse despertar espiritual. Eu estava a trabalhar como um médico cientista, o correspondente para o Jornal Nacional de Inglaterra. E os médicos têm uma perspectiva holística da mente, e o que os torna doente de uma forma muito diferente. Muitos deles têm estão a prolongar experiências negativas. Então, eu estava a escrever sobre isso, sobre o efeito da mente no corpo, estava à procura do amor e como curar, assim como também estava a falar sobre a tecnologia e novas ferramentas e os problemas que chegavam numa profissão tão maravilhosa, que estava sempre a prosseguir, encontrar formas novas de cuidado. E então, tudo isso ajudou para o meu despertar espiritual. Isso, e aconteceu um dia, quando eu fui para uma conferência de imprensa, que eu sentei-me havia um guru na Índia, um Swami, que eu não percebi o que... E ele foi convidado por pela igreja anglicana, acho eu, anglicana, do Reino Unido. E esse Swami falou sobre a alma. Isso não havia nos meus antecedentes. Talvez alguma referência quando eu ia à igreja quando criança, mas sem nenhum tipo de significado, porque a ênfase era ame o seu vizinho, seja tolerante, essas coisas, bom comportamento que nós devíamos incutir. Mas eu não me recordo de mencionarem sobre alma. E esse Swami falou sobre alma. E esse cristão também falou sobre alma. Algumas diferenças sobre o ângulo, mas isso em si mesmo foi como um despertar de algo em mim. Foi como ver uma certa luz nessa conferência de imprensa. E havia esse canto do Om Namah Shivaya, e foi partilhado por alguns dos presentes. Isso foi mesmo um despertar para mim. E uns meses depois, eu fui ao Raja Yoga da Brahma Kumaris. Eu conheci um centro muito próximo da minha casa. Isso foi uma descoberta maravilhosa. Porque eu penso que o contraste foi tão grande entre o olhar materialista que eu tinha antes, ver sobre a cultura ocidental, os anos 60 em Londres, da música, da roupa, da moda, o amor, uma forma indisciplinada de ver a vida, desgarrada, por assim dizer, das tradições, por causa das corrupções das instituições. E tudo bem para questionar isso, mas o que colocar no lugar? Eu não tinha feito nada a nível de amor, de cuidado, do auto-respeito. Então, eu apaixonei-me por essa energia que eu conheci nessas irmãs que vieram da Índia e que estavam a ensinar o Raja Yoga, e elas estavam a dizer que eu era uma alma amorosa, de paz, de sabedoria, e estava isso intrínseco em todas as almas.
Mas depois havia essa lei do karma, talvez há séculos atrás. E essas ações então foram se tornando cada vez mais limitadas. Então foi misturada a liga no ouro. E isso para mim foi muito poderoso. E parte por causa disso, isso também criou um bocadinho de caos na minha casa. Trouxe um grande benefício. Ambos os nossos filhos aprenderam muito nos anos a seguir. E eles também não tiveram. Ambos tiveram esse pensamento de contribuição para a sociedade, mas como se fosse um abraçar, mas sem haver tanto egoísmo, onde eu achava que eu também estava preso. Mas então, quando eles cresceram, a minha esposa não estava interessada em meditação, então ela quis separar-se. E eu não acreditei tanto, e depois eu fui ter com uma irmã sênior e disse: Alice quer separar-se, o que é que vocês acham? E ela disse: bem, você ama ela? E eu disse: sim. Então você não pode segurar ela. E isso foi um grande conselho, porque eu estava livre de todos desses pacotes religiosos, espirituais, sociais, morais e éticas. E foi um conselho a seguir o amor e cuidado, em vez do egoísmo de fazer com que eu segurasse ela. E foi um bom conselho e eu segui esse conselho, porque eu sabia da sabedoria dessas irmãs. E eu disse, regressei e disse, ok, tudo bem. E passado alguns anos, 30 anos depois, ambos temos vidas independentes. Nós passamos o Natal juntos 3 dias. E agora nós temos netos. E tudo funcionou no tempo. Porque houve uma verdadeira cooperação espiritual que essa irmã trouxe para mim. Entretanto, eu tenho que dizer que há muito... quando eu realizei que eu sou uma alma, que eu sou um filho daquele que é a fonte, que eu vim dali, e todos nós temos essa natureza intrínseca que é de alegria, de paz e de amor, são as permanentes referências. Apenas quando isso caiu no lugar, por assim dizer, os poderes estavam lá e eu disse sim. Essa perda não foi uma perda, foi um ganho. Mas até aquele momento da consciência da alma e consciência de Deus ter penetrado em mim, eu andei perdido num conflito interior. Fez parte da minha viagem, não me arrependo porque me ensinou coisas muito profundas. Há outros que não entendem isso dessa maneira, mas tudo bem, isso faz parte da minha jornada. Mas outra coisa que eu queria mencionar é que às vezes nós temos esses conflitos interiores, não são fáceis superá-los, até que nós precisamos de alguns poderes, e como estão muito profundos, é preciso um grande poder e ter uma grande clareza da alma e dessa jornada. Então, mesmo coisas positivas, eu passei anos a lutar com algumas coisas. Agora ele falou alguma coisa aqui ligada ao Shakespeare de uma certa forma que eu não consegui perceber.
Então você tem que ser capaz de... Ele tá falando de, se calhar, de tirar uma flecha da... Não sei, se calhar com uma espada de Excalibur, uma coisa assim, eu não percebi bem. Mas isso é preciso persistência, paciência, para ter essa bela consciência espiritual sobre aquilo que nós estamos a falar através do Raja Yoga. E talvez, finalmente, apenas uma coisa de mencionar nesses comentários é que a diferença entre cooperação e colaboração. Manoj Bhai comentou, eu escrevi 7 artigos sobre Covid e eu regressei a esse trabalho porque eu pude ver, por experiências anteriores, que nós fomos manipulados pelas pessoas que estavam a dar as vacinas com motivos misturados, bilhões da Pfizer, a tecnologia RMA que as pessoas estão a fazer. Então, muitos fatores envolveram dinheiro, ego, posição e também bons motivos. Fazer o melhor para poder proteger o público, para escapar desse vírus genético, que isso é um longo processo de como manipular isso. Então, todas essas misturas envolvidas aí, pessoas diferentes, tomaram diferentes... Não tem a ver com inteligência, você pode ver isso. Alguns podem ficar ofendidos, uns seguiram as regras com relação à vacina, mas muitos questionaram a forma como o governo interferiu, de uma forma tipo pessoal, como se fosse assim. Pessoas em países morreram sozinhos, as famílias não foram permitidas vê-los, crianças perderem aulas durante anos. Muitas coisas que abanaram muitas coisas e, portanto, muitas coisas misturadas. E tempos assim, quando uma pessoa pergunta muito profundamente, eu gosto de que alguém disse que a cooperação precisa um entendimento profundo do eu, das situações e do seu papel nela. Então, para mim, eu me senti capaz de fazer esse trabalho, eu senti-me bem. Mas também foi um teste, porque eu não queria criar divisão. Eu queria colocar a informação diante das pessoas, mas eu queria fazer de uma forma mais polida possível, porque havia esse debate dos dois lados da raiva, que era chamar, havia os anti-vacinas, aqueles que questionavam o valor disso, e com raiva dos reguladores que não estavam a escutar, e havia médicos a protestar contra isso. Portanto, foi uma coisa muito cheia de divisão. Então, a Sister Sudesh, uma das yogis, estava presente em Londres algumas semanas depois de eu ter escrito alguns artigos. Eu perguntei, apenas para verificar com ela, porque, de um lado, eu não sabia se estava a cooperar, mas, do outro lado, estava a tentar reduzir o medo às outras pessoas. Então eu falei com ela e ela disse: o que você está a fazer é bom, porque você está a partilhar informação honestamente. E isso é uma forma de cooperação. Mas a luz não é luta. E acho que o Manoj Bhai também falou isso, que a luz não é uma luta. Então é uma diferença entre as ações
executadas a partir desse espaço interior da consciência da alma, que é amorosa, que é genuinamente para ajudar. Mas outro da consciência do corpo é lutar, ter uma posição e rejeitar algo que não está a entender. Então é uma aprendizagem constante para mim, no sentido de tentar lidar com essas energias e considerar, não considero 100% ainda, mas considero que ainda estou a aprender. Mas ainda... Ok, mas acho que isso agora já é o suficiente por mim. Deixa eu ver se há algumas perguntas. Então, muito obrigado, irmão Neville. Light desculpa, luz e lutar, que é a brincadeira da palavra em inglês light e fight. Então, com relação ao tempo, com relação à pandemia do Covid, China outra vez parece surgir algo. A pergunta tem um grande parágrafo. Eles não são transparentes e coisas assim de gênero, mas então, como nós, como Raja Yogis, dar cooperação para tais pessoas, para tais situações? Eu penso que é muito bom não ser enganado, ou não estar enganado. Muitos backups estavam enganados por ITRO, porque algumas políticas foram colocadas em prática, por exemplo, dizer para as pessoas serem vacinadas, para continuar a irem aos centros e coisas assim de gênero. Para mim, isso foi tipo uma falta de cuidado e não informar propriamente as pessoas do que estava acontecendo, mas é perdoável, porque havia muita propaganda vinda de um lado disto, e foi muito extensiva, e os média sabiam o que estava a acontecer. Não sei precisamente o que aconteceu na Índia, mas com relação às diferentes nações, uma das coisas que é importante é ter esse entendimento de que a maior parte, mesmo sabendo que estavam a viver próxima, há muito egoísmo, muito ego e ambições e ganância definitivamente no mundo, e essa é uma das lições desse episódio, na verdade. Mas, para além disso, há sempre a pureza na alma humana. Então, os elementos disso continuam a fazer tipo alguns lampejos na escuridão, por assim dizer. Isso não ajuda a culpar nações. Eu acho que isso é perigoso e traz muitos danos. Não ajuda. O que ajuda é ver, são as origens dos vírus, essa engenharia genética, ou seja, isso é uma coisa entre cientistas americanos e chineses, mas entender os motivos que não são necessariamente maus. Porque os motivos até têm sido bons. A tecnologia que fez isso há uns anos atrás, o Departamento de Defesa tem muitas preocupações. Se eles não se preparassem para um evento como esse, de um vírus genético modificado, fosse espalhado pelo mundo, se eles não se preparassem para isso, então as pessoas iriam passar muito mal, as próprias pessoas. Então houve uma espécie de antecipação. E eles pensaram, se nós podemos fazer isso e fazer um antídoto, nós podemos estar preparados para coisas de terroristas que possam fazer isso, porque a tecnologia hoje em dia está disponível para fazer-se isso. Mas esse bom motivo teve a ver com a manipulação, a ganância, as mentiras
E tudo isso aconteceu. Isso foi rapidamente claro. E também no contexto do Reino Unido, no Reino Unido, mas isso trouxe um mínimo, uma taxa de morte. Se não houvesse o lockdown, podia ser mais, poderia ter acontecido pior, as experiências foram diferentes em diferentes terras, diferentes tipos de vacinas que foram administradas. Portanto, qualquer que seja o detalhe, eu acho que é tão valioso ver para o entendimento de que mesmo as pessoas que são as responsáveis, por assim dizer, dessas distorções, ou dessas tendências, mesmo eles, a distorção disso. E mesmo assim, nós não queremos fazer coisas más. Eu não acredito que alguma dessas teorias deliberadas sobre eliminar a população, eu acho que isso são ideias loucas, porque eu não acredito nisso. Eu acredito na bondade do espírito humano, e principalmente nesse momento da história, a bondade. Eu sei que ela foi nesse momento perdida, mas essa é a minha resposta mais abrangente. Não julgar uma nação ou pessoas, ou mesmo os não cientistas que estiveram envolvidos nisso, porque eles também tiveram bons motivos em tudo aquilo que aconteceu. Então, muito obrigado pela resposta. E vou pedir então a Choque Meta e a doutora Cláudia. Eu vi há bocadinho a imagem dele no ecrã, eu já não vejo há tantos anos, muito bom vê-lo. Eu acho que uma coisa e o benefício dos encontros do Zoom é porque nós podemos estar longe, consigo vê-lo. E a partilha que você fez da sua vida foi muito interessante. A primeira vez nós nos conhecemos em 91, talvez, em Inglaterra, e a Dadi Janke pediu-me para viajar para diferentes partes do mundo, para promover o Global Hospital. E eu não era um backup nessa extensão, mas eu entendia que naquela altura eu era muito limitado nesse ponto, e eu fui para a Inglaterra, eu tive o privilégio de receber amor da Dadi e de conhecer irmãos importantes em Londres, e foi aí que eu conheci o Neville Bay pela primeira vez, foi num almoço, adorei a personalidade dele de muitas maneiras, a sua franqueza, a sua natureza amorosa, a sua abertura, é algo que você verdadeiramente experiencia. Gostei muito da palestra de hoje, muita sabedoria, muita profundidade, muitas partilhas, e fez mesmo uma verdadeira partilha de história de vida. E como você disse, as histórias são muito interessantes. E é como um homem em inglês partilhar sua visão em cooperação. Gostei muito. E a espada que a Dadi puxou do seu peito. Quando o Global Hospital cresceu em 1992, foi uma grande contribuição a nível de cuidado de saúde. Foram tantos desafios, mas foi uma tremenda quantidade de cooperação para que as coisas acontecessem. E é um grande hospital no topo de uma montanha, ver a crescer, desenvolver tanto aconteceu. É um grande prazer e ter estado com o Dr. Meta ao longo dos anos.
E o Covid não nos deu essa oportunidade de estarmos juntos, mas a próxima vez que você vier, esse é o início do ano. Quando você vier, diga-me que eu vou para Montabu. Ok. Muito obrigado. Vê-lo, escutá-lo e interagir consigo. Muito obrigado, irmão. Om Shanti. Om Shanti. Feliz ano novo para si e para todos os que estão conosco. É muito bom estar com todos no primeiro dia do ano, onde teve a partilhar toda a sabedoria que você tem ao longo da sua vida. E foi tão bom escutar as suas histórias de uma cooperação total. E como disse o Global Hospital, todos os centros de retiro, todos a cooperarem e participarem, porque de outra forma essa organização internacional está em todo lado. Eu também já trabalhei no Global Hospital e tenho muito amor por esse lugar. E fico muito contente de estarmos aqui no primeiro dia do ano. E esse valor é tão importante para nós colocarmos na prática a cooperação. Muito obrigado e feliz ano novo. Feliz ano novo. Então, muito obrigado a ambos. E agora, um grande agradecimento ao irmão Neville por estar cá no primeiro dia do ano. Então, deixe-me rapidamente ir para os anúncios. Então, o mês de janeiro é um mês muito bom para aqueles que procuram espiritualidade. Então, nós queremos elevar o nosso estado para ficarmos completos e perfeitos. Então, vamos ter a Sister Jayant que vai nos guiar no próximo episódio, que é a solitude. Em Hindi, chamamos de Ekant. E ela vai nos falar isso em detalhe. Próximo sábado, 7 de janeiro, ao meio-dia do Brasil e às 3 da tarde em Portugal. Seguido disso, vamos ter vamos ter dois centros de retiros, porque não fomos capazes de tê-lo em dezembro. Então, primeiro, sobre a solitude, o mesmo valor, vai ser logo no dia a seguir a palestra da Sister Jayant. E vamos ter também um workshop, como hoje. Quem vai falar também é sobre o Reino Unido, próxima do Blood Neville. Vamos falar do Global Retreat Center. E vai ser a Amanda falar sobre solitude. E vão ser às 2h30 da tarde de Portugal, às 11h30 da manhã do Brasil. Esse é o nosso calendário elegante do mês de janeiro. E vamos trabalhar nesse mês Avyakta de janeiro. Também vamos anunciar coisas mais à frente. E vocês podem todos encontrar esses workshops, todos os workshops, através dos sites e nos links do YouTube. Então, obrigado. Então, pedir para não tirar uma fotografia que a pessoa vai pedir e a seguir vamos ter a meditação com o irmão Neville. Ok, obrigado. Então, aqueles que quiserem sair na fotografia, abram as câmeras. Então, temos a felicidade de tirar uma fotografia consigo no Zoom. Toda a sabedoria partilhada conosco.
Então, mais alguns segundos para abrirem as câmeras. Só um instantinho para abrir a outra página. So we'll just, is it Drishti or you want a meditation commentary, Brother Neville? What would you feel comfortable? Quero apenas Drishti ou comentário de meditação? I can say a few words, yeah. Eu posso dizer algumas palavras, sim, ok. Então, colocar alguma música de fundo? Yeah, some low music would be fine, thanks. Uma música baixinha pode ser bom. Obrigado. I'm sure most of you will have seen Sister Shivani. Eu penso que todos devem conhecer a Sister Shivani, como ela fala, At heart, vibrational beings. nós sermos seres de vibrações do coração. One thing, but the soul is quite distinct. A alma é diferente do corpo. And once this is understood, E o que é preciso ser entendido we realize how é important que nós realizarmos o quão importante ensure that as much as possible, é ter a certeza o quanto possível feelings we dos pensamentos e sentimentos que nós escolhemos experienciar, are of a positive nature. de uma natureza positiva, Vibration porque essas vibrações positivas, not only heals and strengthens elas não apenas the body, curam e dão forças para o ambiente mais próximo, que é o corpo, mas também para as conexões mais próximas, mas como também para todo mundo. so whenever I want to meditate, Então, onde quer que eu queira meditar conscientemente, I embrace a thought, eu abraço pensamentos tais gratitude for como de gratidão those that I love, para aqueles que eu amo, gratitude for having gratidão my way from por ter encontrado a very dark place o into meu caminho light, de escuridão para vir cada vez mais para a luz. and above all, now E agora, ser capaz de sentir, I can know eu posso saber, the energy of the Supreme. conhecer a energia do Supremo. Complicated. Não é complicada. We refer to that one as Nós referimos a esse único como nosso Pai, because porque human, although an incorporeal and unchanging, ele não é humano, mas ele é uma fonte incorpórea de energia the relationship pura. father and child, E o relacionamento de pai e filho é um que é muito bonito. and when E quando I make the choice eu faço a escolha one side de colocar de um lado any negative feelings or thoughts qualquer sentimentos e pensamentos negativos and embrace e abraço positivity, a positividade, love, o amor, peace, a paz, wisdom, a sabedoria e a alegria. that opens up a channel, Isso abre um canal para o Supremo. flow of energy E há um fluxo de energia between father and entre nós, entre o pai e o filho. the more I do that, E quanto mais eu fizer isso, the more I'm able to move around mais eu serei capaz father with me. de mover-me, ter um sentimento que o pai está comigo. O que é maravilhoso. É uma forma maravilhosa de viver. It's helpful to me, Ajuda-me a mim, my family,
ajuda a minha família to the wider world. e ajuda o mundo inteiro. So, thank you so much, Brother Neville. Muito obrigado, irmão Neville, pelas partilhas. Muito obrigado. Obrigado. Feliz ano novo para todos. Muito obrigado. Thank you, Brother Neville. Obrigado, irmão Neville. Feliz ano novo. Beautiful year. Um belo ano. Very beautiful. Obrigado. Foi um belo começo de ano novo. Foi um grande privilégio ser sido convidado e estar convosco hoje. Muito obrigado. Om Shanti.